Tiago vai tocar aquele violão? Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início Tiago vai tocar aquele segundo Encontro Nacional de Hidrotecnologia. Este evento foi criado pela Associação Brasileira de Química em 2018 para ser um evento bianual. A sua primeira versão ocorreu na cidade do Recife, em setembro de 2018, tendo a programação do segundo evento para setembro de 2020. Por motivos óbvios, ele não se realizou, somente ocorrendo um ano após, agora estamos em setembro de 2021, e de forma online. O primeiro foi presencial, o segundo deveria ter sido presencial, e estamos fazendo de forma online. Ainda não temos condições de estar fazendo um evento presencial. Então, damos as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham. É muito bom estar tocando esse evento. Faltou dizer que a segunda versão seria na cidade de Goiânia, estado de Goiás, sobre a batuta da Regional Goiás, cujo presidente está conosco aí na tela, o professor Tiago Ribeiro. Permaneceu sob a batuta da Regional Goiás, embora o evento passasse a ser online, mas já havia toda uma formatação e, com isso, ele vai para a sua versão em termos virtuais. Para essa abertura, nós apresentamos, que já está conosco na tela, a professora doutora Silvana Calado, que é a presidente nacional da Associação Brasileira de Química, e já falei o professor doutor Tiago Ribeiro, que é o presidente da Regional Goiás. Também conosco na tela o professor doutor Eduardo Jordão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que será o nosso palestrante de abertura e daqui a pouquinho estará com vocês passando suas falas e apresentações. Então, sem mais delongas, agradecendo mais uma vez a presença de todos, nós passamos a palavra à professora Silvana Calado. Bom dia a todos. É um grande prazer e honra estar aqui abrindo o segundo ENHTEC, Encontro Nacional de Hidrotecnologia, que deveria ocorrer na cidade de Goiânia, em Goiás, mas o Celso já falou, em virtude de todos os socorridos, esse evento tornou-se online, mas eu quero aqui ressaltar o trabalho de toda a equipe da ABQ, Associação Brasileira de Química Goiás, em montar essa programação com tantos renomados cientistas na área de tecnologia de águas. Então, é uma grande honra. Esse evento surgiu em 2018, como foi dito, o primeiro, esse é o segundo, e visa justamente a preocupação em relação à química da água, ou seja, toda a parte de tratamento de água, tecnologia de água, reuso de água, toda a parte que interessa ao nosso planeta água. Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter um evento nesse porte e direcionado a um tema específico, que é o tema de água, que hoje, atualmente, está aí na mídia, todo mundo muito preocupado com a falta dos recursos hídricos e a nossa conservação desses recursos hídricos. Então, temos aqui um palestrante da abertura, um renomado professor, pesquisador, e, como toda a programação, está com renomados nomes na área de tecnologia de águas, e de qualidade de águas, e de uso de águas, e de conscientização do uso desse recurso hídrico, que é tão importante à vida deste nosso planeta. É com grande honra, querendo aqui ressaltar o trabalho da Associação Brasileira de Química, a qual estou na presidência, e convidá-los a todos a usufruir desse nosso espaço, com perguntas, com colaborações, aproveitando a contribuição de cada um dos palestrantes que aqui vão se apresentar
dando o melhor do seu conteúdo e da sua programação. Então, quero aqui agradecer a todos os palestrantes e aos organizadores, a ABQ Goiás, e dizer que a ABQ Nacional está completando 99 anos e que no próximo ano nós completaremos 100 anos da Associação Científica de Química mais antiga do Brasil, e a qual eu convido a todos para participar desse evento no próximo ano. Mas quero aqui deixar bem claro de que a gente está aqui fazendo o melhor e contribuindo para a Academia da Ciência Química a nível brasileiro, para que a gente possa realmente ter um evento de peso e de muita troca, porque a gente está trocando aqui a experiência desses renomados professores e cientistas. E aí eu passo agora a palavra ao Celso para a apresentação do professor Dr. Tiago, que vai apresentar o nosso ilustre palestrante, que será o Eduardo Pacheco Jordão, professor. Obrigada a todos. Sejam todos bem-vindos, façam muitas perguntas. Por favor, aproveitem, que não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de ter esses nomes aqui nesse evento. Parabéns a todos. Passamos a palavra e, como nós já começamos um pouquinho atrasados, vamos otimizar o nosso tempo. Tiago, ao invés de você fazer a sua apresentação de abertura e depois a palestra do professor Jordão, eu vou me retirar, e Silvana também, e você já faz a sua boas-vindas e, em seguida, você já toca a palestra do professor Jordão, que está entre nós. Cada minuto perdido será um minuto a menos para ouvirmos as sábias palavras do professor. Então, você já assume e daí você já toca com a palestra. Combinado? Mais uma vez, bem-vindo a todos que estão nos assistindo e estaremos em breve com vocês nas próximas atividades. Tenham um bom dia a todos. Tiago, a palavra é com você. Quero, então, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes hoje. Hoje, para mim, é um motivo de muita honra, que é não só participar desse evento, como também ser mediador de um professor como o professor Jordão, que é um dos maiores nomes que nós temos na atualidade em tratamento de esgotos. Em nome da Associação Brasileira de Química na Regional Goiás, quero dar as boas-vindas para vocês. Aproveito aqui para agradecer publicamente a empresa a qual trabalho, que é a BR Grupo Ambiental, que gentilmente me cedeu para esse evento, né? Quero agradecer a presença de todos os palestrantes, professores, mediadores que estão nos ouvindo, em especial ao professor Jordão. O NHTEC, ele surgiu para tratar de temas relacionados à água, mas de forma geral, não somente aqueles eventos onde nós temos ali métodos simples de tratamento de água, e, no entanto, nós queremos trazer tecnologias novas, discussões importantes acerca desse tema tão importante para nós, que é água. O NHTEC, a segunda edição, nós temos como tema principal sustentabilidade hídrica. E para começar esse evento, sem mais delongas, eu quero apresentar o professor Jordão. O professor Jordão é impossível, eu ouso a dizer que é impossível ao que se diz trabalhar na área ambiental, na parte de tratamento de esgoto, e não leu o livro do professor Jordão. Eu li o livro do professor Jordão como aluno, tive o prazer de ministrar aulas com o livro dele também. Então, assim, professor, eu acho que a docência traz para nós alguns mimos ao nosso coração, e hoje eu tenho a honra de falar que, para mim, esse é um dos grandes momentos, né, uma das grandes honras que eu tenho em ser o apresentador de uma pessoa com o nome do Senhor. Inclusive, nós temos uma amiga em comum, que é a Carmencita. Carmencita é fã do senhor. Nossa, eu vou assistir lá a palestra do professor Jordão, porque realmente é algo diferenciado. O professor Jordão, para aquelas pessoas que ainda não o conhecem,
O professor Jordão possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre pela Universidade de Wisconsin. Ele é doutor pela Universidade de São Paulo em Engenharia Civil. Ele é professor associado aposentado da Escola Politécnica da UFRJ, professor visitante emérito da UFRJ, consultor ad hoc da Financiadora de Estudos e Projetos. Ele tem larga experiência na área de engenharia sanitária. Ele é sócio fundador da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ele é autor do livro, que é um best-seller na nossa área, que é o Tratamento de Esgotos Domésticos, que em sua 7ª edição já vendeu mais de 15 mil exemplares. E ele também é autor do Tratamento de Esgotos Sanitários em Empreendimentos Habitacionais, que também é excelente. Ele tem ministrado vários cursos dentro do Brasil e fora do Brasil e prestado consultorias aí a empresas de saneamento e de projeto. Ele tem a participação direta em diversas estações de tratamento de esgoto no país inteiro e, com toda certeza, era o nome mais adequado para essa abertura tão honrosa. Professor Jordão, muito obrigado. A palavra está com o senhor. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de poder estar participando com tantos assistentes que certamente vocês têm em Goiás. E acredito que o trabalho que vocês estão fazendo de divulgação, de treinamento, de disponibilizar esse conhecimento para os seus associados é um trabalho fantástico e que certamente trará muitos bons frutos à área de saneamento em Goiás. Muito bem, vocês vão colocar a minha palestra na tela e eu vou falando? Ok. O nosso tema é reuso de águas servidas. Podem mudar os slides? Então, nós estamos olhando aqui esse nosso slide e estamos vendo a dinâmica do consumo de água no mundo. Vocês estão vendo 100 anos de consumo de água, de 1900 a 2000. E estamos verificando como esse consumo cresce. O consumo na agricultura, na indústria, na economia municipal, na satisfação das necessidades humanas. E nós temos certeza de que esse consumo será cada vez maior, de modo que nós lidamos com um aspecto fundamental à vida e realizamos um trabalho fundamental ao desenvolvimento do nosso país. Pode mudar? Então, nós estamos pensando em disponibilizar água, mas não se trata apenas de disponibilizar água, nós temos que pensar no que chamamos a conservação da água. E implicam aqui programas e ações de natureza econômica, programas e ações de natureza social e programas e ações de natureza tecnológica. Nós vamos falar hoje um pouco sobre as questões de natureza tecnológica. Pode mudar. A Lei de Recursos Hídricos de 1997, que é uma lei excelente do governo federal, determina que a água é um bem de domínio público. Determina que a água é um recurso natural limitado e determina que a água é um bem de valor econômico. Então, nós estamos enxergando a água sobre esses 3 aspectos. E sobre esses aspectos é que nós vamos trabalhar com esse bem tão importante que é a água que nós necessitamos. Pode mudar. Então, nós precisamos conservar a água,
a questão da conservação da água. Precisamos reduzir a poluição, seja na fonte, ou seja por meio de um tratamento adequado, e precisamos realizar o que eu chamo um correto gerenciamento dos recursos hídricos. Entre as questões ligadas ao gerenciamento dos recursos hídricos, na sua forma mais ampla e mais correta, nós vamos citar o reuso da água. E esse é o enfoque da nossa conversa hoje de manhã. Pode mudar. A primeira pergunta que a gente pode se fazer é: para quem? Para quê? Como vai ser usada essa água? Nós não vamos ter a água e disponibilizá-la de qualquer maneira. É preciso saber para quem, para quê e como ela vai ser usada. Em função dessas três respostas, nós vamos adequar a água ao melhor uso que ela possa oferecer. Pode mudar. Nós vamos, então, pensar agora em reusar essa nossa água. Isso é, vamos buscar a melhor otimização dessa nossa água. Quando nós falamos em reuso, nós podemos pensar num reuso agrícola e florestal. Irrigação da produção agrícola, uso restrito ou uso irrestrito. Podemos pensar no cultivo de florestas plantadas. Vamos pensar no reuso industrial, que é hoje fundamental. E aí nós vamos poder pensar em reuso na própria indústria, processos, atividades, operações industriais. Vamos poder reusar essa água para a própria produção, água de processo. Vamos usar essa água para as utilidades da indústria, refrigeração, uso em caldeiras, por exemplo. E vamos usar também para lavagem de pisos e peças na indústria. Mas vamos buscar o melhor uso na indústria da água que a gente vai reusar. Pode mudar. Nós podemos imaginar e classificar o reuso urbano. Nessa forma de reuso urbano, nós podemos usar a água para fins não potáveis. Por exemplo, a irrigação paisagística. Vamos usar essa água em jardins, parques públicos. Vamos poder usar essa água para combate a incêndio. Vamos reusar essa água como descarga sanitária em edificações. Isso tem sido hoje já muito praticado. A água é reusada na linha de descarga sanitária. Podemos usar essa água para limpeza dos próprios prédios e das ruas. Podemos reusar essa água na lavagem de veículos. Podemos usá-la na construção civil, na desobstrução de tubulações. Vejam, eu coloquei aí 7 possibilidades de uso, plenamente possíveis no reuso urbano. Pode mudar. Eu posso usar essa água com fins ambientais, a recarga de aquíferos. Posso usar essa água em wetlands, são habitats naturais. Eu posso aumentar a vazão em corpos d'água com o próprio reuso. Eu posso ter um reuso em represas, em lagos, um fim de melhoria da paisagem. Eu posso reusá-la em projetos de recuperação do meio ambiente. Pode mudar. Eu posso reusar essa água em aquicultura, criação de animais, peixes. Eu posso utilizar essa água para fertilização de lagoas,
para a criação de peixes, para cultivo de vegetais aquáticos. Pode mudar? Pode mudar, por favor? Ops, mudou de baixo. Mais para cima. Plum, aí. Eu posso, dentro do que eu vou classificar como água de reuso, fazer um aproveitamento da água de chuva. Não é propriamente reuso, mas é um aproveitamento de uma água que seria simplesmente perdida. Nós vamos chamar genericamente esse aproveitamento de água de chuva de uso de águas azuis. Eu posso captar uma água que seja caída sobre o telhado, através de uma calha coletora. Eu posso ter um reservatório de descarga da primeira água, por exemplo, os primeiros 50 litros em que essa água pode estar suja do telhado da casa, eu posso jogar fora. Eu posso ter também um filtro de areia superficial. Eu posso, então, acumular essa água no reservatório e posso misturá-la à água que é distribuída pela concessionária. Pode mudar. Pode mudar, por favor. Eu posso usar essa água para irrigação de áreas cultiváveis, a agricultura, mas eu preciso agora ter um manejo adequado para que não ocorra contaminação e salinização. Em São Paulo, a cidade de Jundiaí e de Lins possuem hoje irrigação de culturas agrícolas com efluente de sistema de lagoas. No entanto, sempre que nós vamos fazer um reuso, é preciso que a gente prepare a comunidade para aceitar esse tipo de água. Porque, em princípio, a pessoa não quer usar uma água que já foi usada antes. Mas, na verdade, quando a gente capta uma água de um rio, nas nossas cidades, isso é uma água que já foi usada, que já foi esgoto e que foi lançado no rio. Então, é preciso que haja um programa de difusão para aceitação pela comunidade, quando nós pensamos em água de reuso. Pode mudar. No reuso agrícola, nós podemos usar essa água na irrigação, no preparo de forragem para animais. Pode mudar? Pode mudar? Nós podemos fazer esse reuso de efluentes sanitários na própria plantação de culturas, em hidroponia. Nessas duas fotos, vocês estão vendo, os vasos as plantas são com água de reuso, e vocês estão vendo aqui duas plantações, aquela lá de trás, mais elevada, mais alta, mais formosa, foi toda feita com água de reuso. Pode mudar. Pode mudar. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou professor, nós temos um centro experimental de saneamento ambiental. E lá nós temos uma lagoa de estabilização, tudo a nível de 500 pessoas, 500 habitantes equivalentes. Vocês estão vendo aqui na primeira foto, vocês veem um pedaço aqui dessa lagoa, e ao lado vocês veem uma plantação de milho com o efluente dessa lagoa. É uma forma de reuso. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Nós podemos usar esse efluente para irrigação de parques e campos esportivos, quadras de esporte, campo de futebol, campo de golfe. Nos Estados Unidos, a água que irriga campos de golfe é quase sempre uma água de reuso. Evidentemente, nesse caso, você precisa de padrões mais restritivos, porque vai haver um contato direto com o próprio homem.
E, nesses casos, nós precisamos ter um programa de difusão do que está sendo feito e aceitação pela comunidade. Pode mudar. Vocês têm algumas vezes, e isso é uma prática comum nos Estados Unidos, a recarga de aquíferos por injeção direta. Então, a própria água já usada, ela é injetada para recarga de aquífero. Vamos tomar cuidados para evitar uma contaminação do lençol por substâncias químicas orgânicas, nitratos, minerais, metais pesados, organismos, mas é uma grande experiência de recarga de aquíferos por injeção direta nos Estados Unidos. Nós não temos, normalmente, essa prática no Brasil, mas é um grande uso para que a gente reuse a água servida. Pode mudar. No reuso industrial, nós podemos reusar a água como água de utilidades, ou mesmo água de processo. O cuidado que se deve ter é que a qualidade seja compatível com o uso efetivo. Há casos de recirculação do efluente de um processo para uso na mesma linha de processamento. Então, em princípio, plenamente possível nós praticarmos o reuso industrial na própria indústria. Pode mudar. Em São Paulo, a Sabesp tem uma experiência exitosa. Ela fornece efluente tratado da estação de tratamento de esgotos do ABC a indústrias da região. Em São Paulo, a Federação das Indústrias, a Fiesp, editou um manual específico sobre reuso de água nas indústrias. E eu falava há pouquinho, a Sabesp vende um efluente tratado como fonte de água alternativa para a indústria. Portanto, quando nós falamos em reuso, nós falamos em algo que está sendo plenamente praticado com segurança e com benefícios tangíveis. Pode mudar. Mas nós não podemos simplesmente estalar os dedos assim e dizer vamos reusar a água. É preciso que haja um planejamento. Vamos pensar num fluxograma de atividades visando o reuso de água na indústria. Primeiro, vamos pensar na necessidade da água numa indústria e na qualidade que a gente precisaria para essa água. Vamos levantar dados. Vamos otimizar o uso da água nessa indústria. Partindo da otimização do uso da água na indústria, nós chegamos ao próprio reuso da água nessa indústria. Pode mudar. Então, se nós estamos pensando em reusar a água na indústria, nós precisamos primeiro verificar a necessidade de ter mais água. Primeira pergunta, há necessidade de mais água? Segunda pergunta, o custo da água comprada é alto? Vamos avaliar essas respostas. Primeiro, eu preciso mais água? Segundo, o custo de água que eu compro da concessionária é alto? Ah, é? Então, vamos decidir pelo reuso. Mesmo que o custo não seja elevado, vamos avaliar aspectos de sustentabilidade. Pensamos também em sustentabilidade no uso da água. E digamos que a gente decida pelo reuso, é o nosso quadradinho aqui debaixo do lado direito da tela. Decidimos reusar a água, não é?
Vamos, então, preparar agora um programa de atividades visando o reuso da água na indústria. Pode mudar. Então, vamos começar por levantar dados. Não se pode pensar em fazer reuso sem que se tenha um efetivo conhecimento dos objetivos e das necessidades que vamos ter em relação a esse tipo de água. Visitas em campo, análise de documentos. Vamos verificar na indústria que nós estamos examinando se o consumo está setorizado. Está setorizado? Ok. Vamos compilar os dados. Não está setorizado o consumo na indústria? Então, vamos realizar uma medição de vazão individualizada nas várias áreas dessa indústria. Vamos compilar os dados e vamos identificar o potencial de redução de consumo de água. Veja, nós estamos trabalhando de maneira objetiva, mas ordenada. Vamos ver se o consumo está setorizado, vamos medir essas vazões individualmente na indústria, vamos computar os dados, vamos identificar o potencial de redução de consumo. Pode mudar. Então, decidimos otimizar o uso da água. Vamos, então, nesse processo, começar por identificar perdas físicas. Vamos reduzir perdas físicas, ou vamos, se possível, eliminá-las. Vamos identificar formas em que nós podemos reduzir o consumo de água. Eventualmente, verificar até a viabilidade de substituição de equipamentos. Feitos esses 3 pontos, examinando perdas físicas, redução de consumo de água e melhoria de equipamentos, vamos reavaliar as demandas de água e dos volumes. E vamos caracterizar os efluentes gerados, para ver se esses efluentes podem efetivamente ser reusados dentro da nossa indústria. Pode mudar. Pode mudar, por favor. Muito bem. Então, decidimos que vamos reusar a água. É esse quadrinho verde aqui em cima no nosso slide. Vamos identificar pontos potenciais para aplicação do reuso. Aonde que eu posso efetivamente praticar reuso na indústria, na minha indústria? Então, identifiquei os pontos possíveis. Vamos agora fazer outra pergunta. Há dados do limite de qualidade da água requerida por esses diferentes usos? Então, nos pontos potenciais para aplicação de reuso, há limite de qualidade? Se a resposta é não, muito bem. Podemos determinar a qualidade mínima de água para os diferentes usos. Se a resposta é sim, isso é, se há limites de qualidade a serem obedecidos, vamos comparar quantitativamente e qualitativamente os efluentes gerados e a demanda de água para esses diferentes usos. E aí, nesse caso, nós vamos precisar tratar o efluente, ou não. Vamos examinar isso. Se a resposta é não, não há necessidade de tratar o efluente para fazer o reuso, vamos aplicar diretamente o reuso. Se há necessidade de tratar, vamos tratar o efluente e vamos aplicá-lo como reuso. Pode mudar. Pode mudar, por favor. Isso é o que eu queria apresentar, assim, em geral, no reuso industrial. No reuso comercial, nós podemos usar essa água como água de serviço. Por exemplo, para lavar viaturas, em lava-jatos,
lavar garagens, mas, preste atenção, nós devemos realizar a desinfecção dessas águas. Mesmo que seja apenas para lavar viaturas, por uma questão de segurança, nós vamos realizar uma desinfecção, porque o homem está lavando essa viatura, está em contato com essa água. E é preciso um programa de difusão para aceitação pela comunidade. Pode mudar. No reuso público, vou citar o exemplo da Sabesp. A Sabesp vende o efluente tratado, clorado, da estação de tratamento de esgotos do ABC para a Prefeitura de São Paulo. E a Prefeitura de São Paulo usa essa água para rega de jardins. Essa água pode ser usada também para combate a incêndios. Então, vocês estão vendo aqui um caminhão-tanque da Prefeitura de São Paulo usando essa água para rega de jardins. E essa água é o efluente tratado da estação do ABC, que foi clorado e que é comprado pela Prefeitura de São Paulo por um preço menor. Ela não precisa regar jardins, a área verde na cidade, com uma água potável. Ela pode usar e faz isso muito bem com água de reuso. Pode mudar. No Rio, na nossa universidade, o UFRJ, nós temos chamamos o CESA, Centro de Saneamento Ambiental, onde nós temos 15 processos de tratamento, cada um para um equivalente populacional de 500 habitantes. Vocês estão vendo aqui na foto da esquerda uma imagem desse nosso centro de estudos ambientais. Temos, então, as 15 pequenas estações de tratamento, 15 processos diferentes. É o nosso playground. Os nossos alunos de graduação e de mestrado e doutorado fazem as suas dissertações e teses nesse centro de tratamento, onde os nossos 15 processos estão disponíveis para eles avaliarem novos caminhos, novas funções, obter novos dados, etc. Eu posso usar essa água de reuso de uma forma recreacional. Vocês estão vendo aqui duas fotos. Na foto da esquerda, a praia de Ramos, no Rio de Janeiro. Ramos é uma área suburbana do Rio, um bairro suburbano, e tem uma praia muito usada. E nessa praia, nós tomamos captamos uma certa quantidade de água na própria Baía de Guanabara, uma água que é muito poluída naquela área, e tratamos. E usamos essa água no que é chamado piscinão de Ramos. É o reuso recreacional. Então, as pessoas podem estar tomando banho na própria praia, que é muito poluída, mas aí é uma opção deles, enfim. Ou podem estar tomando banho no piscinão, onde eu tenho um reuso recreacional da água que foi disponibilizada. Pode mudar. Pode mudar. Eu posso ter um reuso domiciliar e comercial.
como água não potável. Vejam, nós não estamos pensando em reuso de água com fins de potabilidade, absolutamente. Mas eu posso usar uma água que já foi usada, que um dia foi esgoto, como lavagem de pisos, mesmo lavagem de roupa, descarga de vasos sanitários. É um ótimo uso, um ótimo reuso como descarga de vasos sanitários. Sistemas de ar-condicionado. Há vários exemplos de edifícios residenciais, hotéis. A SEDAI, Companhia de Água de Esgoto do Rio de Janeiro, tem um sistema de reuso com água não potável. Agora, é preciso que se tenha cuidado para evitar conexões cruzadas, o que se chama genericamente de cross connection, para que você não tenha uma linha de água reusada, uma água não potável, numa linha de água potável. De qualquer forma, sempre que se pratica o reuso, deve-se dizer: esta é uma água de reuso. E é preciso que a comunidade saiba disso e esteja preparada para aceitar o reuso de uma água. Programa de difusão para aceitação pela comunidade. Pode mudar. Pode mudar. Essa nossa primeira aula de reuso é uma aula muito genérica. Nós estamos chamando a atenção dos aspectos principais. Mas em uma casa, em um prédio, eu tenho o que eu chamo a água cinza e a água negra. A água negra é aquela que passou por vasos sanitários. A água cinza é a água apenas de lavagem que não passou pelos vasos sanitários. E esses usos são muito diferentes. Pode mudar. Então, vamos ver o conceito de água cinza. É a água que saiu de chuveiros, água que saiu de pias, água que saiu de máquinas de lavar, água mesmo que tenha gordura, mas que não passou pelos vasos sanitários. É a água cinza que eu desejo reusar, preferencialmente. Ok? Vamos mudar. A água negra é a água onde eu tenho urina e fezes que eu não quero reusar. Mas vejam vocês que estão vendo esse vaso sanitário aqui no canto inferior da tela. Vocês veem que tem... Desculpe. Ele tem aqui duas partes. Uma parte da frente para urina e uma parte de trás para a parte sólida. E isso é um programa de reaproveitamento de urina. Desculpem, pode mudar. Reuso em edificações. Novas edificações têm programas de peças economizadoras, controle de perdas, desculpem, aproveitamento de águas de chuva, águas cinzas e micromedições. São chamados edifícios ambientalmente responsáveis. Pode mudar. Vejam os vasos sanitários. Até 1985, praticamente, cada descarga de vaso gastava cerca de 18 litros de água. Esses números se reduziram hoje para cerca de 6 a 7 litros. E há vasos em que você tem duas partições
para a parte mais sólida e para a parte de urina, com 2 botões de você descarregar água. Desculpe essa minha gripe de hoje, hein? Então, nós buscamos reuso, economia, combate ao desperdício. E a esse trinômio, reuso, economia, combate ao desperdício, nós chamamos a conservação da água. Pode mudar. Vocês estão vendo aí um mictório e um desenho de uma mosca. Qual é o objetivo? É que o homem, ao usar o mictório, ele mire na mosca e não deixe cair urina no chão. Em geral, os mictórios públicos são sempre muito sujos. Se urina muito no chão, fora do mictório. Então, em alguns lugares, se desenha uma mosca, você precisa mirar na mosca, não deixar sujar o chão. Parece uma bobagem, mas é uma forma de economia de água. Pode mudar. Bom, estamos falando em reuso. Não vamos nos esquecer da preocupação principal com a proteção à saúde pública. Na prática de reuso da água, há, sem dúvida, riscos associados à saúde. Eu quero garantir uma água não apenas de acordo com os padrões de qualidade aplicáveis ao tipo de reuso que eu estou desejando, mas segura em relação ao seu uso final. Então, muito importante, em qualquer projeto de reuso, nós verificarmos qual é o destino final dessa água, como ela vai ser reusada, quais são os riscos associados à saúde. Pode mudar? Pode mudar, por favor. Então, nesse slide, eu tenho aqui na parte de cima 4 processos de tratamento. Lodos ativados seguidos de filtração terciária, lodos ativados com membranas de microfiltração e osmose reversa. E eu tenho 2 linhas, uma de coliformes fecais e uma de ovos de eumintos. Os números que aparecem são a remoção de casas logarítmicas de micro-organismos, de acordo com os processos de tratamento. Um log removido equivale à remoção de 90%. 2 logs equivale à remoção de 99%. 3 logs equivale à remoção de 99,9%. 6 logs, isso é, 6 casas logarítmicas de remoção, equivale a uma remoção de 99,9999%. Então, vejam os processos e as respectivas remoções, tanto de coliformes fecais como de ovos de eumintos, que nós conseguimos com o processo mero processo de lodos ativados, que já é um processo importante, secundário, o processo de lodos ativados seguido de filtração terciária, ou o processo de lodos ativados com membranas de microfiltração, ou com osmose reversa.
Então, vejam, nós podemos ter uma remoção se eu tiver remoção de 6 logs, por exemplo, membranas de microfiltração, eu vou ter uma remoção de 99,9999%. Com a osmose reversa, 99,99999%. Portanto, nós conhecemos o grau de tratamento, a eficiência que eu tenho de remoção de coliformes fecais e de ovos de homintos nos meus processos de tratamento. Isso é barato? Não. Ao contrário. Cada logarítmica que eu removo, isso é, cada 10% a mais que eu acaba um aumento de minha eficiência, vai ter um custo maior e, às vezes, muito, muito maior. Então, é preciso que a gente saiba qual é realmente o uso que eu vou ter dessa minha água de reuso, para que a gente defina o grau de tratamento que nós vamos realizar. Reusar água, reusar o nosso efluente é muito bom, é ótimo, mas é um custo. A gente precisa avaliar esse custo. Pode mudar? Então, nós vemos que é preciso relacionar riscos, qualidade final da água reusada e custos. À medida que se almeja maior qualidade e maior proteção à saúde, maiores se tornam os custos de implantação do processo de reuso. Maior proteção à saúde implica em menores riscos. A questão deve ser abordada considerando esses 3 aspectos: risco, qualidade final da água e custos para chegar àquela qualidade. Pode mudar. Pode mudar, por favor. Então, vamos ver aquela faixa de cima. Países ricos praticam o trinômio, padrões de qualidade extremamente exigentes, altos custos e baixíssimos riscos. Países como o nosso, em desenvolvimento, vêm adotando tecnologias mais simples, compatíveis com suas disponibilidades econômicas. Tecnologias mais simples, mais baixos custos, riscos controlados. Então, quanto mais eficiente for o meu tratamento, quanto melhor for a minha qualidade, menor o meu risco, mas maior o meu custo. Então, vamos levar em conta de que reusar água é um bem econômico, mas até que grau de tratamento eu vou chegar nesse meu reuso? Isso vai estar interligado à tecnologia usada, ao custo do tratamento e ao risco que eu vou correr. Nós estamos falando sobre as coisas muito genéricas, porque se pensamos em reuso, precisamos ter uma abordagem global para depois irmos para o particular. Pode mudar. Pode mudar, por favor. Então, eu estou enfatizando que a questão do reuso da água passa por decisões econômicas e políticas. As decisões que envolvem a proteção da saúde pública e do meio ambiente estão associadas a riscos que podem ser maiores ou menores, mas não importam se são maiores ou menores, eles devem ser aceitáveis. Então, é muito fácil a gente falar, vamos reusar a água. Ok, vamos reusar a água. Há um custo e há um grau de proteção. E há um risco associado. Nós temos que definir o grau de proteção que a gente deseja, tem que definir o risco
que a gente quer ou não aceitar. Pode mudar. Então, é preciso fazer uma avaliação do risco, é preciso o gerenciamento de risco, é preciso a comunicação de risco. Pode mudar. Nós vamos dizer que existe um perigo potencial, nós temos só 5 minutos. O perigo potencial ou agente perigoso é um agente biológico, químico, físico, que resulta potencialmente em um dano ao usuário ou ao ambiente. E há um evento potencialmente perigoso, que é um incidente, uma situação que possa conduzir à presença de um agente perigoso. Para mudar. Para mudar. Então, é preciso que a gente, quando pensa em realizar o reuso da água, que é ótimo, extremamente benéfico, é preciso que a gente identifique os perigos potenciais, que identifique eventuais eventos potencialmente perigosos. A origem desses perigos potenciais e eventos potencialmente perigosos, onde é que estão, quais são os riscos que podem apresentar para a atividade do reuso. E aí vamos decidir, ok, vamos em frente, vamos reusar, mas vamos levar em conta essa possibilidade de risco. Pode mudar. O risco é, portanto, a probabilidade de que agentes perigosos identificados causem danos a uma população exposta, em um tempo determinado, incluindo a magnitude dos danos e as suas consequências. Pode mudar? Existe o que se chama o Plano de Segurança da Água. É muito praticado nos Estados Unidos, chamado Water Safety Plans, que é um estudo que realiza uma avaliação dos possíveis pontos perigosos, pontos que nós vamos chamar críticos de controle. Vamos estabelecer limites críticos, estabelecer um sistema de vigilância, uma rotina de verificação do sistema, documentação e registros. Então, reusar água, perfeito, ok, vamos ter isso como objetivo, porém, vamos, ao mesmo tempo, implantar um plano de segurança da água. Pode mudar. Pode mudar, por favor. E aqui a gente põe na avaliação de risco a probabilidade. Pode ser muito provável, pode ser apenas provável, pode ser pouco provável, ou pode ser improvável que haja um risco. E a severidade. A severidade desse risco pode ser desprezível, simplesmente menor, moderada, maior ou até inaceitável. Então, se pensamos em reusar água, vamos pensar nos riscos que existem. Vamos pensar se, no caso que nós estamos usando, pensando, projetando, dimensionando, se essas probabilidades são menores ou maiores. Se as severidades podem ser desprezíveis ou até inaceitáveis. Então, não é simplesmente dizer, vamos reusar água, vamos avaliar as probabilidades e as severidades desses possíveis riscos. Pode mudar? E vamos fazer uma regulamentação para isso. Na literatura em inglês, essas recomendações são chamadas guidelines. Vamos produzir normas, que em inglês chamam-se standards. Normas de qualidade, por exemplo. Vamos estabelecer leis, resoluções, portarias. Na literatura em inglês, vamos encontrar a terminologia de criteria ou as laws, as leis. Pode mudar.
Vamos mudar? Nos Estados americanos, existem essas regulamentações. Os Estados Unidos têm essas regulamentações feitas pela Agência de Proteção Ambiental, a EPA, a Environmental Protection Agency. A Organização Mundial da Saúde tem as suas regulamentações. O Brasil tem essa questão pensada no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, embora não tenha determinados padrões, e o PROSAB, o antigo PROSAB, que era o Programa de Saneamento Básico, que infelizmente foi descontinuado, ele chegou a determinar valores aceitáveis e não aceitáveis para reuso. Pode mudar. Pode mudar, por favor. Então, qualquer regulamentação que se faça no âmbito nacional ou no âmbito de um Estado, no âmbito de uma empresa, de uma companhia, nós vamos ter as questões relacionadas à qualidade da água. A água de reuso terá uma qualidade desejada. Nós vamos estabelecer padrões de acordo com o uso pretendido. Eu posso reutilizar uma água na indústria apenas para um uso que ela sequer entra na fabricação, em que sequer o contato humano é importante. Mas, eventualmente, eu tenho um aspecto de tratamento complementar que pode ser necessário. Seja qual for a decisão relativa ao reuso, eu tenho que ter um bom monitoramento da água de reuso, tenho que ver aspectos relativos à sua reservação, outros pontos eventuais de acordo com a especificidade desse reuso, e essa regulamentação será específica para aplicações específicas. Pode mudar. Nas diretrizes norte-americanas, onde o reuso é muito aplicado, nós temos o que se chama a Water Reclamation, a Water Recycling e Water Reuse. Quando vocês encontrarem a terminologia Water Reclamation, é o caso em que se dá o tratamento da água residuária para torná-la viável como água de reuso. Quando vocês têm a terminologia Water Recycling, é o caso em que parte ou a totalidade da água residuária é reciclada para a linha de montantes, às vezes no mesmo processo. Na indústria é muito praticado você reusar a água na mesma linha de processo. E quando você fala em water reuse, você está usando um esgoto tratado com um uso benéfico, por exemplo, na irrigação. Então, na terminologia em inglês, esses termos, water reclamation, water recycling e water reuse, têm significados diferentes. Pode mudar. Pode mudar. E a lei do estado da Califórnia, que é a mais conhecida, tem a Water Recycling Criteria, do antigo, do ano 2000, prevê irrigação de forragem, fibras, grãos, pomar, vinhedos, plantação de alimentos processados, árvores, gramado de fazendas, limpeza de redes de esgotos, nesses casos, sem irrigações. Recarga de aquíferos, nesses casos, avaliação caso a caso. Pode mudar. Sobe mais um pouquinho, por favor. Pronto. Então, o Water Recycling Criteria da Califórnia, eles têm enfim,
o reuso na forragem, árvores, gramados, fazendas, limpeza de redes, sem indicações, recarga de aquífero, e aí você tem a avaliação caso a caso, para ver a questão da qualidade. Pode mudar. Pode mudar, por favor. Eles têm valores muito exigentes até para irrigação de pasto, para sistemas de combate a incêndio, água para caldeiras, são extremamente exigentes. Pode mudar. Na caso de irrigação de plantação de alimentos em que não haja contato entre a água e a parte comestíveis, represas de uso recreacional restrito e viveiro de peixe, vejam os números como são de exigentes, muito exigentes, uma água de extrema boa qualidade. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Bom, em 2006, a EPA americana publicou Guidelines for Water Reuse. Quando não há contato direto entre o público, o trabalhador, deve-se praticar a desinfecção, mas aceita-se como limite o valor de 200 números mais prováveis de CT coliformes totais por 100 ml, mas cloro residual superior a 1 mg por litro. Reuso em que se espera contato direto ou indireto com a água, nos casos em que existe uma rede dupla de abastecimento, não se deve detectar coliformes totais com cada amostra. Admite que se realize pós-tratamento terciário para obter uma turbidez menor que 2 antes da desinfecção. É uma água melhor do que o padrão de potabilidade. Então, as guidelines americanas são extremamente rígidas. Nós não temos essas guidelines para reuso estabelecidas aqui dessa maneira. Pode mudar. Você veja, em guidelines americanas, irrigação, uso recreacional, contato secundário, pesca e remo, veja, DBO menor que 10, turbidez menor que 2, melhor que água de consumo. Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. É só fazendo referência aqui a dados americanos. Reuso agrícola, DBO menor que 10, turbidez menor que 2. Pode mudar. Pode mudar. Vamos agora ver a Organização Mundial da Saúde. Ela, em 1989, publicou normas para reuso e irrigação de culturas consumidas cruas, campos esportivos ou parques públicos, no caso em que há grupos de trabalhadores expostos, e especificava menos que 1.000 coliformes fecais por 100 mililitros, e número de ovos de hominídeos menor que 1. Em 2006, ela fez uma terceira revisão e estabelecia que é o minto sempre menor que 1 por litro e o Escherichia coli menor que 1.000, como ela tinha antes. Pode mudar. Pode mudar, por favor. E a OMS estabeleceu, são 5 minutos eu termino, estabeleceu o conceito de risco microbiológico e risco químico. E tem modelos matemáticos que estimam a probabilidade de infecção de determinado volume de água que tem determinado número de organismos. Aí entra num estudo de possível contaminação por riscos. Pode mudar.
E tem um indicador chamado DALI, que refere a anos de vida ajustados em capacidade de vida, probabilidade de uma eventual doença, que é um estudo, na verdade, pouco utilizado. Eu não vou entrar nesse detalhe, pode mudar. No Brasil, a resolução 54 de 2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos apresenta modalidades de reuso, diretrizes e critérios são genéricos. Diz que reuso pode ser praticado, os tipos de reuso são esses assim. É esta a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mas não estabelece parâmetros e padrões de qualidade. Então, no aspecto legal nosso, o reuso é aceito, há diretrizes e critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, porém, não se estabeleceu parâmetros e padrões de qualidade, como você tem, por exemplo, na legislação americana. Pode mudar. A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, tem um pequeno manual de orientação para o setor industrial de conservação e reuso da água, que, novamente, fala em conceitos gerais, estratégias, mas não tem nenhuma indicação de parâmetros de qualidade. Pode mudar. Pode mudar. O PROSAB, suspende um pouquinho aqui, que é o Programa de Saneamento Básico, e que funcionou durante acho que uns 5 anos e depois foi suprimido. Ele estabelece padrões, apenas sugere, porque não tem força de lei, mas sugere padrões de qualidade para irrigação irrestrita e restrita. Coliformes fecais menor que 1.000 ou menor que 10.000 para irrigação irrestrita ou restrita, ovos de aumento menor que 1. Coliformes fecais menor que 10.000 ou menor que 100.000, de acordo com o tipo da irrigação. Então, as diretrizes do Programa de Saneamento Básico são recomendações que foram feitas a partir de estudos muito bem desenvolvidos por uma rede de universidades brasileiras. Havia cerca de 20 universidades participando desses estudos, e chega a estas recomendações de qualidade para reuso, irrigação irrestrita e restrita, porém, esses números não têm força de lei. Pode mudar. No caso de uso urbano de esgotos sanitários, quer dizer, esgotos sanitários tratados, evidentemente, inclui aspersão de parques, canteiros de rodovias, jardins. Nós vimos até uma foto aí, não é, no caminhão da Sabesp, irrigando um canteiro de rodovia. Limpeza de rua, usos paisagísticos com acesso irrestrito de público, com acesso controlado de público. Uso de construção civil, na construção civil. E reuso de descarga de vasos sanitários. Então, o PROSAB apresenta, de acordo com essas categorias que chama de uso irrestrito,
restrito e predial, portanto, é o reuso no próprio prédio, apresenta limites sugeridos de coliformes fecais de ovos de eumintos. Pode mudar, mas não são números, digamos, oficiais, tá certo? Enfim, o que nós vamos querer é que o nosso efluente reusado tenha um aspecto estético agradável, apresente muito baixa cor e turbidez, não apresente odor. Então, vamos tentar seguir os limites suposto e proposto pelos estudos do PropoSAB e buscar esses 3 aspectos. Pode mudar? As novas edificações, no Espírito Santo há vários casos de edificações com esse aproveitamento. Pode mudar? Nós estamos terminando já. Então, os próprios sistemas de descargas pode mudar? Pode mudar, por favor? Então, nós conhecemos mais ou menos o percentual de águas que são usadas. Pode mudar? E eu acho que nós temos tecnologia a seguir e gestão desse nosso reuso. Muito obrigado. Pode mudar para terminarmos. Tecnologia, lagoas, tratamento terciário com fios de areia, desinfecção, membranas, mas isso aí será assunto para outros estudos. Essa foi uma introdução que eu quis colocar, que eu achei que fosse importante. Muito obrigado. Professor Jordão, que palestra, viu? Que aula! Eu estava aqui anotando e olha, as pessoas estão lá no chat elogiando o senhor e falando o quanto foi rica, né, a palestra do senhor. Eu acho que no próximo evento nós vamos fazer um NHTEC só com as palestras do professor Jordão, 5 dias escutando o senhor, porque é muito conteúdo, né, professor? E assim... 5 dias vão se cansar logo no segundo dia. Não, cansa nada. Qualquer coisa eu pego o violão, nós vamos fazer um... Melhorou. Professor, eu vou fazer algumas perguntas que fizeram lá no chat, que eu acho que são interessantes. De antemão, eu quero parabenizar o senhor. Esse tema de reuso é o tema que está mais em alta, principalmente nas indústrias. E, assim, nós passamos aqui, eu moro em Goiás, nossa região, eu moro numa cidade que é extremamente industrializada, e o maior desafio para o crescimento das empresas é justamente o reuso. Então, foram feitas algumas perguntas, eu vou fazer aqui para o senhor, tá? Para nós respondermos aqui, porque foram perguntas interessantes que o público fez. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Olha, uma das perguntas foi feita pela professora Silvana. Ela fala o seguinte: o senhor acredita que nós desperdiçamos os esgotos tratados por falta de conhecimento? O que o senhor acha? Por que nós desperdiçamos tanto o esgoto tratado no dia a dia? Bem, eu acho que não existe ainda... muito boa pergunta. Não existe ainda uma mentalidade de reusar o esgoto. Ele é perfeitamente possível de ser reusado. Por exemplo, na nossa universidade, o FRJ, nós temos um centro experimental de tratamento, temos 15 processos, cada um tratando equivalente de 500 pessoas,
E esse efluente desse centro experimental, onde os alunos fazem suas dissertações e teses, esse efluente é clorado e depois ele é usado para rega de jardim da universidade. Mas não há não há no grande público o sentimento do reuso da água. Na verdade, eu acho que é um grande gasto, perda de água que existe, né? As perdas de água, acho que as perdas de águas nossas são da ordem de 38%, mais ou menos, que é um absurdo. Então, é uma questão de mentalidade. Entendo. A professora Silvana também fez outra pergunta que eu achei muito interessante. De forma geral, o senhor acha que o custo da água disponibilizada, aqui no nosso caso, por exemplo, pela Saneago, enfim, será que o custo dessa água tratada no abastecimento convencional, se ele for muito elevado, é aí que as pessoas vão começar a pensar em reuso? O que o senhor acha que nós podemos fazer para que esse esgoto tratado seja reutilizado aí nos processos e no dia a dia? Olha, eu acho que aqui nós temos dois casos. Um caso é o caso de uma indústria. A indústria tem todo o interesse em, se puder reusar, porque é muito mais barato para ela reusar uma água do que usar água potável para um uso industrial onde ela não precisa ter água potável. Então, esse é um caso. O outro caso é o caso da população. É possível, perfeitamente, e a Sabesp, ela usa uma parte do efluente tratado da estação de tratamento do ABC, que ela bombeia para utilizar como fonte de água de uma outra cidade, que ela bombeia cerca de 100 quilômetros de distância, quase. Então, é mais barato do que ela usar água potável. Então, é uma questão econômica, é uma questão de conscientização da população também. Interessante. A Andressa, se puderem colocar na tela, por favor. A Andressa fez a seguinte pergunta. A Andressa, para o senhor entender o contexto, ela atua na parte de agronomia, ela é agrônoma, tá? E ela fez a seguinte pergunta. Bom dia. O reuso da água na agricultura, infelizmente, ainda tem muita resistência. Muitos ainda nem conhecem, e ela pergunta qual a opinião do senhor sobre o crescimento de reuso de água na área da agricultura nos próximos anos. Ok, eu acho que é perfeito para produtos que não vão ser ingeridos crus, né? Então, eu acho que é perfeito você ter esse reuso. Por exemplo, lagoas de estabilização podem perfeitamente ter o seu efluente clorado e usado como irrigação em culturas que não são consumidas cruas. Mas eu acho que, de um lado, é a falta de conhecimento, e, de outro lado, talvez o chamado laissez-faire, né? Deixa ficar como está, que não é um trabalho a mais, mas era preciso que houvesse algum incentivo de governo para que esse reuso fosse praticado. O Pedro Galvão, o senhor deve conhecê-lo, o Pedro Galvão fez a seguinte pergunta. Em estados onde não há legislação de reuso, para o reuso urbano, o que o senhor recomenda seguir? A NBR 16.783 de 19? Veja, normalmente não há legislação de reuso. Eu acho que a maioria dos estados não tem essa legislação. Aí eu teria que ver caso a caso, a própria indicação dele eu não conheço em detalhe. Mas
é preciso ver o que você espera nesse seu lançamento. O que você não deve é usar água de reuso em culturas que vão ser comidas cruas. É uma questão de segurança. Interessante. Professor, eu aproveito para poder expandir um pouco a pergunta do Pedro e encerro por aqui. Hoje, o senhor deve conhecer Goiás, provavelmente. Eu moro em Anápolis, que é uma cidade que tem um dos maiores polos farmacêuticos aí da América Latina. Hoje nós temos grandes empresas aqui que têm alcance mundial de produção de medicamentos. E um dos grandes anseios dessas empresas é a utilização dessa água que eles tratam para reutilização industrial como insumo. E sabendo que eles produzem antibióticos, hormônios, enfim, nós hoje temos tecnologia suficiente para retirar esses contaminantes ali do meio. Nós sabemos também que tem que ter uma avaliação de custo, uma avaliação de risco, eu sei de toda essa questão. Só que nós estamos numa região onde, em períodos de seca, algumas empresas chegam a liberar os seus funcionários porque não tem água disponível para fazer a utilização industrial, enfim. O senhor acha que, de acordo com o que o senhor tem visto aí da evolução das legislações, enfim, o senhor acredita que nós vamos chegar ao ponto de ter a reutilização industrial como insumo em um espaço curto de tempo, ou o senhor acredita que ainda nós estamos distante disso? Avaliando até a questão, pegando aí como um case de sucesso o Aquapolo, em São Paulo, alguma coisa nesse sentido. O senhor acha que nós estamos tendendo para isso ou ainda estamos muito distante disso? Olha, você citou o Aquapolo. O Aquapolo é um grande exemplo de reuso, né? Eu acho que para a indústria é, antes de tudo, uma questão econômica. A indústria ela vai querer usar água mais barata. Essa é a verdade no caso da indústria. E eu nem tiro a razão deles, porque eles, como indústria, querem produzir, vender e ter lucro, etc. Agora, eu acho que talvez se pudesse ver algum tipo de incentivo, ou talvez até esse incentivo na forma de apoio técnico na questão de reutilização dessa água. Porque se a indústria, para reusar água, tiver que investir em estudos, depois investir em equipamentos, ela quer fazer a conta. Quanto vai me custar um metro cúbico de água industrial? Não sei se dentro do pensamento de buscar o reuso, se alguma área governamental poderia partir para um sistema de apoio a estudos visando essa possibilidade do reuso. Porque, no final, tem-se uma grande economia. A economia de não lançar um efluente no corpo d'água. Alguém vai tratar esse esgoto. Se ele não for tratado dentro da indústria para ela se reusar, por exemplo, ele vai ser tratado para ser lançado fora. E se for lançado fora sem tratar, ele está causando um mal ao meio ambiente. Então, alguém está pagando por isso. E, no fundo, quem paga somos nós, os usuários, né? Porque ou nós vamos pagar comprando alguma coisa que custou mais caro, ou nós vamos pagar por não termos a possibilidade de usar uma água que fosse mais econômica, mais barata. Perfeito, professor. A última pergunta, a Silvana fez uma pergunta aqui muito interessante também, eu acho que vale a pena nós fazermos. Ela fala o seguinte: existe alguma política de reuso para abastecer os aquíferos, visando diminuir a crise hídrica e a crise energética, né, por consequência, tendo em vista que nós estamos aí nosso país tem uma energia majoritariamente proveniente de hidrelétricas? Olha, eu não conheço política governamental de reuso, infelizmente. É até uma questão interessante. Eu vou procurar verificar junto à ANA, Agência Nacional de Águas,
se existe alguma política nesse sentido. E, Silvana, eu fico lhe devendo essa resposta, viu? Mas eu vou procurar na Ana, eu tenho contatos na Ana, verificar como é que eles estão pensando em relação a isso. Mas eu acho que deveria haver alguma coisa buscando esse incentivo. Professor, Ótima observação, Silvana. é interessante, assim, o senhor pode me passar que eu repasso aí a todos os nossos excelente. ouvintes. Professor, novamente, muito obrigado. Olha, eu não canso de elogiá-lo, porque realmente o senhor é uma referência para nós. Muito obrigado pela simpatia do senhor. Muito obrigado por sendo quem o senhor é, ser essa pessoa humilde, essa pessoa prestativa. Obrigado por disponibilizar uma parte do seu tempo para nós. Fico muito honrado e espero ter essa oportunidade novamente. Quero deixar aí alguns minutos para o senhor poder se despedir, encerrarmos essa primeira parte para partirmos para a segunda palestra. Bom, eu agradeço, eu tenho muita satisfação em fazer uma palestra como essa, em trocar ideias, porque eu sou uma pessoa que foi muito beneficiada. Eu pude estudar, pude fazer um mestrado no exterior, pude fazer um doutorado numa excelente universidade, pude me especializar mais e eu tenho uma dívida com a sociedade. Então, todos nós que aprendemos mais, aprendemos a... Eu me formei numa universidade pública. Eu estudei 5 anos numa universidade federal do Rio de Janeiro, não gastei nada para isso. Então, nós temos obrigação de dar à sociedade de volta aquilo que nós recebemos, verdade? Então, isso é uma satisfação. Quando eu publico uma edição nova do livro, e já há uma edição nova que já está pronta, isso é uma alegria saber que alguém está se beneficiando disso, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de ter feito esses comentários. Foi um comentário muito simples. Essa primeira aula de reuso é um blá blá simples, mas é preciso que a gente tenha uma linha para seguir e depois a gente pode ir com mais detalhes, com mais cuidado, enfim. Aí seria uma outra questão, as tecnologias para reuso. Eu falei sobre o reuso em geral, agora a gente pode falar sobre as tecnologias, os processos de tratamento, os custos de reuso, até que ponto vale a pena, no aspecto econômico, ele ser praticado. Ok? Muito obrigado pelo convite, fico às ordens de vocês. Obrigado. Quero aproveitar para deixar o convite para que todos vocês participem das próximas palestras. Nós teremos agora uma palestra excelente com o professor Lúcio, da Universidade Estadual de Maringá. Ele vai falar sobre uma das tecnologias que o professor está citando. Nós temos a tecnologia com fluidos supercríticos. O professor Lúcio hoje é uma das referências no país em relação a esse assunto. Então, tenho certeza que vocês serão muito presenteados com esse nível de palestra. Tá bom? Passo a palavra para o Celso para as considerações finais. Não estamos te ouvindo, Celso. Muito obrigado, professor Tiago, professor Jordão. Obrigado, professor Jordão, por emprestar a todos nós um pouco da sua competência nesse, infelizmente, como disse o Tiago, pouco tempo. Se a palestra tivesse 3 horas, com certeza íamos aproveitar muito mais.